Eu queria reforçar as palavras do João Alfredo, que me antecedeu, lembrando do caráter coletivo desse processo, né? E eu tenho sempre muito estranhamento com cerimônias e processos mais formais, né? Eu fui aquele que foi impedido de participar de uma banca na UES num domingo, no maior calor, por ter ido de bermudas, né? Acho, inclusive, os trajes, né, adotados, né, nos parlamentos bastante inadequados para o nosso clima, mas eu participo da homenagem no sentido de que ela não é ao indivíduo, né, não é a mim enquanto indivíduo, mas a um coletivo, né? É a presença, né, da memória de Chico Mendes, de Dorothy Stang, do cacique Nísio, do cacique Marco Veron e, claro, do Zé Maria de Tomé, que dá sentido, de fato, a essa homenagem. É a presença aqui, inclusive, né, de tantas pessoas com quem eu convivo nessa luta diária em defesa do ambiente, né? As queridas companheiras do Coletivo Agroflorestar, né? As companheiras que conseguem tocar o Verde Luz, Engaja Mundo, e que estão comigo sempre no Fórum Ceará no Clima, que é uma articulação nova, né, que nós estamos construindo em defesa do sistema climático, na pessoa do João do Cumbe, que sabe que não basta que a energia seja renovável e não emita CO2, ela precisa ser também socialmente justa, né? E portanto, em nome dessas pessoas, né, que esse evento, para mim, realmente ele adquire sentido. E eu queria, claro, nessa perspectiva, agradecer a doutora Silvana pelo processo e saudar a todos e todas da mesa. Muito bem, eu gostaria de iniciar a minha exposição lembrando que nós hoje estamos diante da necessidade de trabalhar um novo paradigma. Por muito tempo, os impactos relacionados às atividades da sociedade humana sobre a natureza ou eram muito pequenos, ou eram numa escala tal que permitia a recuperação dos ecossistemas. Durante muito tempo, as condições de suporte à vida oferecida pelo ambiente natural à sociedade humana funcionavam como se a natureza fosse infinita. A grande questão hoje é que isso não é mais válido. Hoje, a relação de metabolismo entre a sociedade humana e o restante da natureza está em processo de crise. Esse metabolismo ele se estabelece na precisa medida em que, assim como um organismo vivo que procura alimento, ingere esse alimento, processa-o para gerar energia e adquirir matéria para a conformação do seu organismo e excreta, assim como um organismo vivo, a sociedade humana na produção dos bens materiais que nós utilizamos, eu ia dizer que nós precisamos, mas infelizmente é preciso constatar que muitos dos bens materiais hoje produzidos não são de fato necessários. Então, os bens materiais que são produzidos demandam fontes de matéria-prima e de energia, de um lado, então é como se fosse o alimento, e do outro lado, produzem resíduos. A produção de bens materiais produz resíduos que vão desde os gases de efeito estufa, que são lançados à atmosfera como se essa fosse um esgoto de carbono a céu aberto, incluem o lixo tóxico das indústrias químicas, inclui materiais radioativos, inclui o plástico que polui os oceanos e contamina e mata a vida marinha. Isso se dá hoje numa escala tão grande que nós estamos efetivamente num ponto, se não já imerso, pelo menos muito próximo a uma ruptura metabólica, né? Que obviamente só foi possível graças à aceleração dos processos que advieram após o início da era industrial. Alguns desses sintomas são a taxa de extinção de espécies, hoje 1000 vezes acima daquela taxa natural. Significa também, está expressa por outro lado, no aumento da concentração de gases de efeito estufa, dentre eles o dióxido de carbono, o principal produto da queima de combustíveis fósseis e do desmatamento, que hoje é 43% maior
do que no período pré-industrial. É também manifestado na existência hoje, na atmosfera, no solo, nos reservatórios, nos rios, nos mares, de substâncias químicas e de isótopos, alguns deles radioativos, que não existiam na natureza. Hoje, por exemplo, a nossa atmosfera ela contém compostos fluorados, os halocarbonetos, que não são compostos naturais, eles não existiam antes. Isso é tão formidável ao ponto de que, e tão surpreendente, ao ponto de que se alguma espécie viva visitar a Terra ou habitar a Terra com capacidade de recriar a paleontologia como nós a entendemos, se essa espécie existir, seja um descendente nosso ou de outra espécie terrena, seja um extraterrestre a nos visitar e chegar à Terra 50 milhões de anos à nossa frente, vai olhar para trás e vai ser capaz de dizer: há 50 milhões de anos, alguma coisa muito grave aconteceu nesse planeta. O mais impressionante é que esse algo muito grave somos nós. E eu quero lembrar a frase de Neil deGrasse Tyson, grande astrofísico, herdeiro de Carl Sagan, que nos lembra o seguinte: os dinossauros não viram o asteroide chegar. Mas e quanto a nós? Qual a nossa desculpa? De fato, hoje as histórias da sociedade humana e a história da Terra, os tempos humano e geológico se entrelaçaram. É a introdução de uma nova época geológica, chamada de Antropoceno. E o Antropoceno, infelizmente, ele não aparece, né? A cena do homem, ela não aparece bonita. Ela, na verdade, ela é movida pela grande aceleração do processo produtivo, particularmente a partir da segunda metade do século XX. Escolham qualquer variável associada ao processo produtivo humano, seja a concentração de dióxido de carbono ou metano na atmosfera, seja a quantidade de papel utilizado, seja o número de telefones, de automóveis, seja a utilização de ferro, seja a quantidade de água barrada nos rios. Qualquer uma dessas variáveis ela adquire hoje uma tendência de crescimento exponencial. E para quem acha o termo crescimento exponencial muito estranho, muito técnico, muito matemático, nós podemos tecer algumas analogias. É o que se chama de progressão geométrica, né, no ensino médio hoje. Mas é também aquilo que acontece com o juro do cartão de crédito do cheque especial. Né? E é muito infeliz para mim que nós tenhamos que apelar para uma abstração que é o dinheiro, uma abstração da troca, né? Para que as pessoas entendam o que de fato está em jogo. Quem caiu uma vez no juro do cheque especial do cartão de crédito sabe do que eu estou falando, sabe do que é essa bola de neve. Mas é precisamente no cheque especial e no cartão de crédito que nós estamos colocando a natureza, que é a fonte de vida para todos nós hoje. Diversas fronteiras seguras estão sendo claramente ultrapassadas. Em 2009, liderados por Johan Rockström, um eminente cientista da Universidade de Estocolmo, um time de cientistas estabeleceu aquilo que deveriam ser as chamadas fronteiras seguras do planeta, ou um espaço de navegação seguro para a humanidade dentro do ecossistema global. Que fronteiras eram essas? A poluição química, a quantidade de materiais particulados na atmosfera, a biodiversidade, o uso e ocupação do solo, o uso de água doce, os ciclos biogeoquímicos do nitrogênio e do fósforo, a camada de ozônio, e dois fatores vinculados ao ciclo do carbono global: a crise climática e a acidificação dos oceanos. Algumas dessas fronteiras já estão abertamente violadas. A primeira delas é a perda de biodiversidade, seja por pesca e caça predatória, seja pela contaminação dos ambientes, seja pela destruição direta dos ecossistemas, seja pela introdução de espécies invasoras e agora pela mudança climática. Nós hoje temos uma taxa de extinção de espécies 1000 vezes superior àquela da natureza. E é importante que se entenda que uma natureza biodiversa, quanto mais variadas forem as formas de vida na natureza, mais robustos, resistentes, resilientes são os ecossistemas, mais capazes eles são de adaptar-se a mudanças. A perda de biodiversidade, ela é cruel justamente no momento em que nós impomos mudanças tão radicais no ambiente global. Na verdade, nós tiramos a possibilidade de, dada a variabilidade biodiversa, a própria natureza conseguir adaptar-se, conseguir reconstruir os ecossistemas que nós destruímos. Esse é um ponto crítico. Outro é o do uso e ocupação do solo. Hoje, 3/4
das terras continentais que contêm solo e que, portanto, em tese são agricultáveis, são aproveitadas, utilizadas, ocupadas de alguma forma por alguma atividade humana, sejam as cidades, seja a mineração, seja, evidentemente, a agropecuária, que ocupa a maior parte dessa área. Nesse 1/4 que resta, obviamente, estão as áreas das quais todas as outras que estão dedicadas à agricultura dependem. Eu falo aqui da floresta amazônica, eu falo da floresta do Congo, eu falo da floresta da Indonésia. Sem elas não há água, sem elas não há alimento. E é esse 1/4 que falta ser ocupado. 2/3 da água que escoa pelos rios já está barrada. Apenas 1/3 da água dos rios não passa por processos de aproveitamento humano de alguma forma. Ou o uso, obviamente, para o nosso consumo, ou para atividades hidrointensivas do tipo industrial ou agropecuária. Isso é muito grave, né? Até porque o Brasil, ao atacar de maneira muito violenta o Xingu e o Tapajós na construção de grandes barragens, está, pelo visto, seriamente comprometido com uma tentativa sórdida de preencher o 1/3 que resta. Essa é uma via profundamente equivocada de desenvolvimento. Os ciclos do nitrogênio e do fósforo são também alarmantes, apesar de pouco conhecidos do ponto de vista científico. Essa é uma questão crucial. Nós hoje colocamos mais nitrogênio no solo, através de fertilizantes, do que todas as bactérias fixadoras globalmente, 2,5 vezes. E isso tem uma implicação muito clara. O nitrogênio, em excesso, escoa do solo para os rios, dos rios para os lagos e para os próprios reservatórios artificiais. Existe um fenômeno chamado eutrofização, é um nome também técnico, mas que é facilmente identificado quando a gente olha aquele lago ou aquele açude, que foi brutalmente contaminado por algum crescimento explosivo de algas ou bactérias, que eliminam todas as outras formas de vida, comprometem a qualidade da água e, claro, para que essa água possa ser aproveitada para fins humanos, impõe que uma quantidade enorme de químicos seja utilizada. Né? Tudo que nós fazemos volta para nós. Tudo que cada um de nós fizermos, em cada lugar, em cada momento, afeta todo mundo em todo lugar. É preciso ter a exata dimensão disso. É essa dimensão que existe quando se trata da camada de ozônio, que está precariamente protegida hoje pelo Protocolo de Montreal, né? Mas que está muito ainda próxima de um limiar perigoso. Nós existimos porque a molécula base da vida na Terra, o DNA, consegue se replicar, se repetir, protegido que está da ação dos raios ultravioleta. Né? Nós ocupamos os continentes na evolução da vida terrestre graças a esse processo. Nós estaríamos eternamente condenados ou a sermos organismos unicelulares ou a habitarmos os oceanos, não fosse a camada de ozônio. E, finalmente, o ciclo do carbono está desestabilizado. Estoques de carbono que compõem o carvão, o petróleo e o gás natural, que se formaram há milhões de anos, grande parte deles há cerca de 300 milhões de anos, no final do que a gente chama de carbonífero, né? Grande parte desse carbono hoje está sendo queimado e lançado para a atmosfera. São duas consequências imediatas desse processo. Uma delas é menos conhecida, é a acidificação dos oceanos. O CO2 na atmosfera faz com que os oceanos ajam como um refrigerante. Os líquidos dissolvem gases, eles são capazes de absorver gases para o seu interior. E ao ser absorvido e dissolvido em seu interior, no interior dos oceanos, o gás carbônico o torna ácidos. Hoje, a acidez dos oceanos é 30% maior do que no período pré-industrial. E isso significa já que diversas formas de vida, moluscos, corais, várias delas que formam a base da cadeia alimentar de diversas regiões do oceano terrestre, hoje, várias formas de vida já têm a sua existência ameaçada. O outro componente, claro, é a mudança climática, a qual eu vou me dedicar um pouco mais. Nós ultrapassamos uma barreira bastante importante, globalmente, né, há pouco tempo atrás, no mês passado. 400 partes por milhão de CO2. Esse número é muito importante. Durante a história recente do planeta Terra, essa quantidade esteve sempre oscilando entre 180 e 300.
vejo que nós estamos falando de algo entre quase o dobro, ou melhor, mais do dobro e mais de 40%. É uma modificação brutal e numa escala de tempo muito curta. Qual a importância disso? É muito grande. Eu devo apenas dizer o seguinte, que a pequena quantidade de gases de efeito de estufa presentes na atmosfera pré-industrial, e os gases de efeito de estufa são o CO2, o próprio vapor d'água, o metano e o óxido nitroso, a presença desses gases, mesmo em pequenas quantidades, é suficiente para evitar que a Terra seja uma esfera congelada. A concentração de CO2 de 280 partes por milhão, a concentração de metano de 800 partes por bilhão, a quantidade de vapor d'água na atmosfera que nós conhecemos, é capaz de aquecer a Terra em 34 graus. Essa quantidade de aquecimento, ela é boa para nós. Mas existe um dito popular, né, que fala que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, ou que tudo demais faz mal. E, de fato, quanto mais aumentarmos as concentrações desses gases, que retêm calor, absorvem infravermelho, é uma física bem conhecida desde o século XIX, e chega a ser imoral que alguns pseudocientistas se deem ao trabalho de ir à mídia e ir até tomadores de decisão para sabotar o conhecimento científico. Na verdade, se conhece muito bem isso. A presença desses gases em maior quantidade irá, inevitavelmente, provocar o aquecimento do sistema planetário. A grande questão é, parte do estrago, inclusive, já é inevitável, já está presente. Já se manifesta na forma do super tufão Haiyan, que varreu as Filipinas e matou 6.000 pessoas. Se manifesta na crise hídrica que assola o Brasil e o oeste norte-americano. Se manifesta na triste, na lamentável onda de calor que matou, a essa altura, já mais de 2.500 indianos. E eu hesito em dizer a palavra matou, porque eu quero dizer a palavra assassinou. Porque, na verdade, numa circunstância em que uma entre cada 30 moléculas de CO2 presentes na atmosfera foi lançada sob responsabilidade da ExxonMobil, da Shell, da BP ou da Chevron, isso, para mim, se trata. E antes se poderia dizer que não se sabia, então se poderia chamar de negligência. Hoje se sabe, então eu chamo de assassinato. As pessoas estão sendo assassinadas pela indústria de combustíveis fósseis. É preciso que se diga que todas as evidências são claras e apontam no mesmo sentido. O nosso sistema climático está aquecendo em níveis muito acelerados. Para sermos mais precisos, 17 vezes mais rápido do que na última mudança climática. Sim, porque o clima muda de forma natural, mas não nesse ritmo. Na última grande mudança climática natural, que foi a saída da última era do gelo para o estabelecimento do Holoceno, o período de temperaturas relativamente quentes e estáveis, que perdurou nos últimos 10.000 anos e que possibilitou a civilização humana florescer, nós estamos hoje numa mudança climática que é 17 vezes mais acelerada. Se manifesta na crise hídrica global, como eu falei, se manifesta em extremos, se manifesta no degelo das calotas polares. Hoje, durante os meses do verão, o Ártico contém um volume de gelo que é apenas 20% daquele que existia quando nós começamos a monitorá-lo através de satélites. E eu estou falando apenas de 3 décadas e meia atrás, para se ter noção da rapidez dessas mudanças. Hoje, os incêndios no oeste dos Estados Unidos, que é caracterizado sim por um clima seco, mas pela presença em vastas extensões de exuberantes florestas de coníferas, a quantidade de incêndios florestais que está destruindo esse ecossistema, mesmo sendo ele preservado através de reservas, por exemplo, no estado do Colorado, essa quantidade de incêndios cresceu 4 vezes em 30 anos. É um número aterrador. Então, é preciso que nós entendamos que mesmo que nós mantenhamos preservados o Parque do Cocó, as outras unidades de conservação, e mantenhamos intocada, sem nem mais uma árvore arrancada, a floresta amazônica, ainda assim ela está em risco. Porque esses ecossistemas não são capazes de sobreviverem a uma elevação de temperatura de 4, 5, 6, 7 graus, ou sabe-se lá quanto. É preciso deter isso. A grande questão que está em jogo aqui é preciso, e a minha presença hoje é uma tentativa de ir nesse sentido, é preciso que a ciência fale alto e claro. Acusam-nos, a nós, cientistas do clima,
de sermos alarmistas ou catastrofistas. Isso é a pior das injustiças. Eu primeiro quero dizer que eu tenho um orgulho profundo da ciência do clima. Primeiro, por ser uma ciência eminentemente pública. Eminentemente pública. Os institutos que coletam dados, que elaboram modelos, que analisam esses dados, que analisam simulações de clima, são todos eles públicos. Todos eles, nos mais diversos países. Nós, pelo visto, nós não damos lucro. Né? Então, nós somos todos públicos. Pelo visto, ninguém quis privatizar a nós, pelo menos até o momento. E, pelo visto, não vão querer. Mas o que mais me deixa entusiasmado com a minha ciência é o fato de que nós somos capazes de sentarmos à mesa, através do painel intergovernamental de mudanças climáticas em escala mundial, do painel brasileiro de mudanças climáticas em escala nacional, nós somos capazes de sentarmos à mesa uns com os outros, elaborarmos os compêndios científicos, que são os relatórios do IPCC e do PBMC. O último relatório do IPCC tem mais de 4.000 páginas, referenciados no que há de mais atual e mais prestigiado na ciência globalmente. Me refiro a publicações nas revistas Science, Nature e diversos outros jornais da área. São trabalhos formidáveis, extremamente meticulosos. Compartilhamos dados e modelos, e eu gostaria de desafiar as outras áreas do conhecimento científico a fazerem o mesmo. Quanto teríamos avançado rumo à cura do câncer se, livres dos grilhões da indústria farmacêutica, nós tivéssemos os bioquímicos, os médicos, os oncologistas compartilhando seus dados, compartilhando as suas informações e construindo ciência em comum, todos eles. Né? Nós poderíamos estar muito mais à frente. Então eu tenho orgulho da ciência do clima. E o mais grave das acusações contra nós, perpetradas pelos negacionistas climáticos, é que nos chamam de alarmistas. Quando não, pelo contrário, a maior parte das nossas previsões ou projeções, ela se encontra abaixo, aquém da realidade. A realidade é pior. Quanto à elevação do nível do mar, a média dos modelos do IPCC, inicialmente mostrado no final dos anos 90, quando do segundo relatório rumo ao terceiro, previa uma elevação de cerca de 2 milímetros por ano nos mares. Essa elevação é de 3,3. O degelo do Ártico também foi francamente subestimado. Esperava-se, pelo que os modelos apontavam inicialmente, que um verão sem gelo marinho no Ártico só chegaria em torno do ano 2060 a 2080. A realidade é muito pior. Há chances concretas de já na próxima década, ou no mais tardar na década vindoura de 2030, que isso aconteça. Importante saber, o que acontece no Ártico não fica no Ártico. 2014 estabeleceu um novo recorde de temperatura global. 2015 provavelmente vai batê-lo. Já após o relatório do IPCC publicado entre 2013 e 2014, várias evidências se somaram para mostrar que, na realidade, o IPCC foi conservador, foi cauteloso. Pelo menos 2 artigos trazem dados que são ainda mais assustadores, para usar uma palavra talvez até amena. Um deles pensava-se que pelo menos a porção leste da Antártica estava relativamente imune ao aquecimento global. Isso é falso. Sabe-se hoje, a grande questão é, nós observamos a Antártica de cima, por satélite, sabe-se hoje que uma corrente quente está derretendo uma das maiores geleiras do leste da Antártica por baixo. Outro dado que deve ser levado em consideração é que a Amazônia já está dando sinais de cansaço na sua capacidade de sequestro de carbono. As árvores da Amazônia foram adaptadas para secas muito esporádicas e não para um ciclo de secas como as secas seguidas de 2005, 2010 e, caso o El Niño, que está hoje atuando no Pacífico, persista, uma seca em 2015. Secas muito próximas causam mortandade de árvores, porque elas não são capazes de fazer o estoque e a distribuição correta de carbono, dada a limitação de fotossíntese nos anos de seca. É muito grave. A mortandade de árvores em 2010 na Amazônia foi extremamente grande, extremamente significativa. Nós estamos acima do pior cenário. Isso é o que mais me apavora. A quantidade de emissões globais não só não tem diminuído, como tem se acelerado e estado pior do que o pior dos cenários considerados pelos cientistas para o futuro. Isso precisa ter um basta. É preciso imediatamente iniciar ações do poder público. Também não é algo que possa ser resolvido a nível de indivíduos. Não é apenas eu trocando o meu carro pela minha bicicleta.
Eu estou fazendo isso já em alguns momentos. Não é apenas economizando a água do chuveiro, não é disso que se trata. Essas medidas, por mais que possam ser interessantes e importantes do ponto de vista individual, como exemplo até, elas estão longe de qualquer suficiência. É preciso que o poder público haja como tal, e não como um balcão de negócios a serviço do agronegócio e da indústria de combustíveis fósseis. Porque infelizmente é assim quando a gente vê que as providências em relação à crise hídrica em São Paulo são o Exército fazer um exercício ao redor do prédio da Sabesp, como que já prevendo que vai faltar água e que as pessoas, num quadro de convulsão social, vão querer ocupar aquele prédio que hoje é uma empresa privada, a água privatizada. Não é possível, não é mais admissível que uma companhia, uma única companhia no estado do Ceará, seja capaz de, ao mesmo tempo, Renato Roseno falou aqui da contaminação, né, e das doenças respiratórias que certamente advêm disso, pelo carvão nas proximidades da esteira, né, da termoelétrica do Pecém. Isso, ao meu ver, já seria suficiente, pelo menos, para seríssimas medidas de restrição à atuação dessa empresa. Mas eu devo lembrar que ela consome 70 milhões de litros de água por dia, porque o princípio de funcionamento de uma termoelétrica é ferver água para o vapor d'água movimentar turbinas. São 70 milhões de litros de água. E isso é suficiente para abastecer 600 mil cearenses. Eu estive em Crateús, eu estive em Canindé, eu estive em Banabuiú. É vergonhoso que isso continue dessa forma. Existe um açude chamado Sítios Novos, que é de uso praticamente exclusivo da termoelétrica, enquanto comunidades da zona rural de Caucaia e São Gonçalo do Amarante não têm acesso à água. É imoral. É mais imoral ainda ao lembrarmos que ela usa carvão para ferver essa água. E ao usar carvão, ela emite quantidades gigantescas de CO2. Quanto, Alexandre, o equivalente a uma única companhia, ela emite CO2 numa quantidade equivalente a 45% de toda a frota automobilística do estado. E é por isso que as emissões de CO2 do Ceará cresceram. Foram poucos os estados que tiveram um crescimento das emissões de CO2 tão vertiginoso quanto o Ceará nos últimos 2 anos. Eu queria, né, eu já coloquei isso para ele pessoalmente, mas como ele disse que nós vamos nos encontrar de novo, eu queria que o nosso querido Arthur Bruno estivesse aqui, para eu poder dizer a ele, nós não podemos entregar o Ceará como um recordista de emissões. Não! E é preciso, portanto, deter as principais fontes dela já. É imoral que a quantidade de CO2 lançada pela atmosfera por essa empresa seja a mesma que você pegar uma área do tamanho do município de Fortaleza, de Caatinga, e colocar todo o carbono dela na atmosfera, o carbono contido nas plantas e no solo. É imoral que isso seja feito com um subsídio de 50% para a água dessa companhia. É absolutamente inadmissível que ela pague metade do preço para tocar adiante o seu negócio assassino. Isso precisa ser extinto, já. E fica aqui o meu apelo aos deputados e deputadas, né, e ao governo do Estado, para que interrompa imediatamente essa imoralidade. Não há contrato que possa estar acima da Lei Nacional de Recursos Hídricos. Não há contrato que possa estar acima do elementar dos direitos humanos. E o que nós temos hoje no Ceará é uma violação de direitos humanos em relação à água. Outro erro grave das políticas públicas que eu vejo é o que acontece em relação ao petróleo no Brasil. O Brasil fez uma aposta absolutamente errada de desenvolvimento baseado na exploração do pré-sal. E de forma ainda mais equivocada, e eu espero que não tenha sido pura má-fé, porque aí o mínimo que eu posso dizer é que é cínico, vinculou o financiamento da educação ao pré-sal. A educação é um mecanismo que nós temos para oferecer futuro para nossos jovens e crianças. A queima de combustíveis fósseis é a melhor maneira para destruir esse mesmo futuro. As duas coisas são incompatíveis. O pré-sal, o petróleo do pré-sal precisa ficar onde está. Assim como o betume nas areias de Alberta. Assim como o gás de xisto. E nós hoje estamos ouvindo falar de leilões de fracking no Brasil, de fraturamento hidráulico em cima do aquífero Guarani. O carvão que ocupa o topo das montanhas da China precisa permanecer onde está. Nós precisamos cessar esse vício em carbono, urgentemente.
E é preciso ter clareza. Não vai ser fácil. Interesses econômicos terão de ser contrariados. As petroquímicas, as mineradoras de carvão e as empresas de energia, elas são donas de estoque de carbono fóssil equivalente a 2,5 vezes a quantidade que ainda pode ser queimada sem que desestabilizemos de forma irreversível o sistema climático. Elas contam isso como dinheiro, porque estão nos seus ativos. Um dinheiro que elas só vão ver se esse carbono puder ser queimado. Quem pode deter isso, senão uma decisão pública dos povos e dos governos que têm um mínimo de responsabilidade para com seus povos? Esse carbono é inqueimável, ele precisa permanecer onde está. Houve muitos análogos já no passado na tentativa de esconder a ciência. Um deles já foi mencionado aqui, a indústria do tabaco. Ela fez uma movimentação lobista e uma contrapropaganda brutal para adiar, e conseguiu adiar pelo menos por 2 ou 3 décadas a tomada de medidas simples, como restrições ao fumo em ambientes fechados, em aviões, campanhas educativas e a proibição da propaganda. Nós precisamos fazer o mesmo já com a indústria de combustíveis fósseis. Porque gasolina causa seca, porque óleo diesel causa furacões. É preciso dizer isso de forma muito clara. Afinal de contas, hoje, nós sabemos, 75% dos extremos de calor não são mais naturais. E os indianos, portanto, não estão sendo mortos, estão sendo assassinados. Eles não estão morrendo, eles estão sendo assassinados. É uma indústria assassina. E que recebe anualmente na forma de subsídios, na forma de garantia de preço, na forma de isenções fiscais, na forma de subsídios diretos, como nós aqui fazemos em relação à água, na forma de pesquisas nas nossas universidades que as favorecem, na forma de infraestrutura construída com dinheiro público. Essa indústria de combustíveis fósseis, a Shell, a Chevron, a Exxon, a Gazprom russa, elas recebem 5,3 trilhões de dólares por ano em subsídios. O lucro dela é quase todo subsídio. Isso equivale à soma das economias da Rússia, do Canadá e da Austrália. Isso equivale a 5 vezes todo o PIB da África. Isso é maior do que os gastos em saúde globais. Mais do que isso, a International Energy Agency, que estuda a necessária transição energética para energias renováveis, e como eu disse, elas não precisam ser apenas renováveis e limpas, elas precisam ser de CO2 zero e de justiça 100. Elas não podem ocupar as orlas marítimas e bloquear a atividade dos nossos pescadores, elas têm que ser feitas da maneira certa, elas têm que atender a necessidade das pessoas e da humanidade e do nosso futuro, e não estarem a serviço do lucro. Mas o mais grave é, as indústrias de combustíveis fósseis recebem tanto subsídio que, se nós interrompêssemos por apenas 8 anos, a brutal transferência de recursos públicos para as indústrias de combustíveis fósseis, nós seríamos capazes de ter os 42 trilhões estimados como necessários para transformar toda a nossa matriz energética em uma energia de carbono zero. Ou seja, eólicas, respeitando as comunidades, e solares, e energia solar. Particularmente energia solar da forma mais limpa e socialmente mais justa, que é no teto das casas. E eu queria falar um pouco disso. O Ceará é, na verdade, um celeiro natural de energia solar. E chega a ser, então, ainda mais impensável que o Ceará abrigue uma termoelétrica a carvão. É preciso que a Assembleia Legislativa do Ceará faça o meia-culpa. Foi ela que aprovou mensagem do então governador Cid Gomes, concedendo um subsídio de 50% na água para a termoelétrica. Está na mão dos senhores e senhoras corrigir urgentemente, imediatamente, esse gravíssimo erro. Ao mesmo tempo, é preciso apontar uma alternativa, afinal de contas, nós não podemos ficar no escuro, eu sei disso. Mas a alternativa está aí, está sobre nós, brilha sobre nós a cada dia. É esse futuro iluminado que nós precisamos apontar para nossos filhos e netos. Com 1,4 bilhões de reais que foram emprestados à termoelétrica e nunca pagos pelo BNDES, com esse 1,4 bilhões seria possível hoje
colocarmos painéis solares em pelo menos 150 mil casas de cearenses pobres de graça. Com mais algum recurso, poderíamos abrir uma linha de financiamento para as camadas médias. Eu tenho certeza que a adoção de uma energia que é ao mesmo tempo CO2 zero, água zero, porque não consome água, é capaz de, instalada nas nossas casas, reduzir a nossa conta de luz, é capaz de gerar empregos locais, é capaz de distribuir renda localmente. Não é possível mais adiarmos uma transição tão óbvia, tão clara e ao mesmo tempo tão necessária e urgente. Eu apelo aos senhores e às senhoras deputados e deputadas. É preciso, portanto, que nós tenhamos um reencontro com a ecologia. Disso depende a nossa existência. A Terra existiu muito tempo sem humanos. E pode existir mais. Mas nós não temos como sobreviver sem as condições adequadas de vida, sem um clima estável, sem acesso à água e aos alimentos. As leis da física, e aí me perdoem se isso soar arrogante, eu que sou físico de formação, cientista atmosférico de doutorado, mas as leis da física são muito maiores do que as leis do mercado. As leis da física são muito mais poderosas que as leis que os senhores e as senhoras debatem, analisam e compõem aqui nesta casa. Nós temos, eu quero concluir com essa reflexão, nós temos hoje uma guerra aberta entre dois sistemas. Um é o sistema climático terrestre, é o sistema Terra, a sua delicada teia de vida, da qual nós dependemos e a qual nós compomos. O outro sistema é o nosso sistema de produção de mercadorias, que se baseia numa lógica de crescimento infinito, na lógica do lucro a curto prazo, na lógica do imediato e na lógica de produtos que são fúteis, desnecessários e descartáveis, que satisfazem momentaneamente necessidades artificialmente criadas para nós. Esses dois sistemas estão em guerra hoje. Só um deles está sujeito à mudança de regras, porque as leis físicas não vão mudar, por mais que possamos querer que elas mudem. Somente a organização social e econômica que nós adotamos para produzir os bens que utilizamos no nosso dia a dia, somente essa organização social pode mudar. Isso demanda também uma transformação política profundíssima. A grande questão é, o sistema climático ela vai impor essa mudança. Está nas nossas mãos uma escolha apenas. Se essa mudança será feita por bem, pela nossa escolha, de abandonarmos os combustíveis fósseis, de adotarmos uma sociedade igualitária, justa, não consumista, em paz e em harmonia com o ambiente que a cerca, ou por mal, através das grandes catástrofes que a onda de calor na Índia, a seca no Brasil e na Califórnia e os super tufões que têm varrido as Filipinas são apenas uma pequena amostra. Isso é o resultado de um clima com 0,9 graus de aquecimento. Não queiram saber a fúria de um sistema climático perturbado em 3 ou 4 graus. Ações urgentes precisam ser tomadas para a contenção de emissões, transporte público, energias renováveis, garantia de segurança hídrica alimentar. E eu acho que, nesse momento, nós temos aqui, particularmente no Ceará, a possibilidade de darmos a nossa contribuição. Fazer a nossa parte não é simplesmente diminuir o tempo de banho ou reduzir, né, a água gasta ao escovar os dentes. Não, fazer a nossa parte é mudar a matriz energética do nosso Ceará. E eu vejo realmente, né, como citou o Bruno, que a crise ela não é apenas a catástrofe, ela é uma oportunidade. E nós temos uma oportunidade de fazermos transformações. Aqui, eu realmente gostaria de enfatizar, né, a oportunidade que existe de termos uma comissão do meio ambiente atuante e aberta ao diálogo, é essencial. Né? Eu queria parabenizar a comissão na pessoa da doutora Silvana. Né? Eu gostaria de enfatizar a abertura que o próprio secretário Arthur Bruno colocou. Gostaria muito de fazer, né, essa menção a ele pessoalmente e certamente farei. É muito importante que a gente tenha uma voz como a do Renato Rosendo na Assembleia. E aí, vejam, uma das primeiras medidas que eu espero de vocês, além do que a hora está sendo debatida em relação aos agrotóxicos, é que nós sejamos capazes de construir um plano de fechamento da termoelétrica do PECEM e das demais que estão no nosso estado. É fundamental, é urgente. Era isso.